lhe interromper para perguntar exatamente neste ponto, candidato. Algumas prefeituras, país afora, têm adotado, para além daqueles programas sociais de transferência de renda via governo federal e às vezes via governos estaduais, elas próprias utilizado algum tipo de transferência de recurso próprio, num aluguel social ou em outras iniciativas, para tentar diminuir o peso da desigualdade social que ainda resta nos municípios. Na candidatura do senhor e de Gustavo Olimpo, os senhores pensam que a prefeitura tem de funcionar de alguma maneira disso, com algum tipo de auxílio especificamente para melhorar a condição de renda ou para fazer alguma espécie de transferência de renda via caixa da própria prefeitura de Contagem? Então, primeiro, o que nós estamos vendo aqui em Contagem é uma situação contrária, né? Inversa. A prefeitura aumentou o imposto, a cobrança do IPTU, por exemplo, IPTU residencial, que foi uma conquista histórica, jogou nas costas da população o aumento de impostos. Então, quer dizer, isso leva ao próprio empobrecimento da cidade. Nós queremos, sim, discutir com os grandes empresários uma mudança do que a gente chama de paradigma, de que a cidade pode se desenvolver, tem que crescer, mas tem que crescer com qualidade de vida, tem que crescer com aumento de salários. Nós não precisamos exatamente de programas, precisamos sim de programas assistenciais em caso de emergência, mas nós precisamos de emprego de qualidade. E isso não tem como resolver se não mexer no bolso dos grandes empresários. Eles têm que abrir mão um pouco do lucro deles, de uma boa parte, em prol do coletivo. Então nós achamos que quem tem que pagar essa conta são os mais ricos. Tem que sobretaxar essas empresas. Eu estava falando agora há pouco, essas empresas que fecharam as portas, por que elas foram embora? Elas tiveram isenção de impostos, isenção de taxa, todo tipo de benefício. Nunca pagaram um salário condizente com a qualificação do trabalhador e fecharam as portas. Porque o trabalhador ele tem que ter um salário que dê para cuidar da sua família, que dê para estudo, né, também, ter garantia de ter um bom lazer, ter condições de consumir, inclusive. Agora, isso numa sociedade capitalista, porque nós estamos vivendo ao contrário. Nós estamos vivendo uma sociedade que está crescendo, mas com um modelo predatório, que está levando à perda de qualidade de vida e empobrecimento da população. Onde a prefeitura pode intervir é chamando essa classe de empresários aqui e discutir com eles para serem menos gananciosos, para pagar um salário melhor, para respeitar os direitos desses trabalhadores. A gente falou agora há pouco sobre o cobrador. Será que essas empresas de ônibus não podem abrir mão do seu lucro em prol, né, para ter mais qualidade de vida? E se não for abrir mão disso, por exemplo, nós pretendemos estatizar o transporte público na cidade. Porque serviço público não pode ser mercadoria. Saúde, educação, transporte público não pode ser mercadoria. O que tem a ver com a vida das pessoas. Isso leva à qualidade de vida. Entende? Não pode ser que uma cidade igual a nossa, riquíssima, cresça da forma como está crescendo, agredindo o meio ambiente, com 25% da população pobre ou extremamente pobre. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Eu acredito que não. Esse modelo de isentar as empresas de impostos é o chamado modelo neoliberal. E, na nossa opinião, Contagem se aplica a esse modelo. As grandes empresas sofrem têm muito benefício, muita isenção e continuam pagando salários muito baixos. Nós queremos que tenha um modelo de desenvolvimento que seja o contrário disso, em que o trabalhador tenha mais direito, melhores salários e as empresas paguem mais impostos. Eu não estou falando aqui de uma medida radical. Os países mais desenvolvidos do mundo seguem esse modelo. Nós temos um programa socialista. Achamos que o modelo, esse sistema capitalista, ele está falido. Agora, eu estou falando aqui de medidas básicas. Os países mais desenvolvidos, com mais qualidade de vida, aqueles setores mais ricos da população pagam mais impostos do que os setores mais pobres. Então, eu falei agora há pouco sobre IPTU. Nossa opinião, IPTU é uma contradição. Porque moradia é um direito básico de todo ser humano. A gente nasce, deveria ter um planejamento, por exemplo, da população, porque é um absurdo a gente andar pela cidade e as pessoas
Não, muita gente, né, morador de rua, a gente vê muita gente pagando aluguel. E a política de moradia para a cidade é qual? Erguer grandes torres em que a população mais pobre, a população que paga aluguel, não vai ter acesso. Então, o que nós estamos discutindo na eleição é um modelo de desenvolvimento da cidade.